No caso de um gabinete de beleza, que cria toda uma central de atração para a criança e atribui a uma autonomia dela decidir estar ali ou não em outro lugar que fosse, vamos dizer assim, mais simples, né? De certa forma, é uma utilização de espaços de curiosidade ou de mexer que são próprios da infância. Na realidade, ela está se apropriando, quem faz isso em qualquer negócio, não é só no gabinete de beleza, está se apropriando da curiosidade, da vontade de mexer que a criança tem para vender um produto ou um serviço, né? Essa é a realidade do fato em si. Agora, o argumento de que existe uma autonomia na criança para a decisão de para qual deve frequentar, para mim, ele é furado a partir do momento em que a criança não tendo, vamos dizer assim, os elementos de comparação, ou seja, chega na escola, tem um menino que tem o mais novo celular, que passa cinema, iPhone, tal, e tudo isso produz esse falso desejo de você se incluir nesse universo. Quer dizer, essa coisa que está descolada, você ir para a parte, vamos dizer assim, do simulacro. Na realidade, você puxa a criança para o simulacro. E ela, vamos dizer assim, não por autonomia, mas por resposta a uma indução, acaba se submetendo. Quer dizer, aí é que está o aspecto que quando muita gente diz, poxa, mas a criança precisa ser mais ouvida nisso e naquilo outro. Será que o que está se pensando não é uma coisa muito tutelar, né? Quando a gente sabe que hoje a criança pode interagir e tal. Então, assim como a criança, como o eleitor, todas as pessoas que não estão com as informações, acesso às informações e organizadas suficientemente para produzir uma reflexão, no caso aqui que eu fiz uma comparação com o eleitor, porque se ele não tem as condições de escolher um candidato, as condições de informação para escolher um candidato, ele pode escolher por intuição ou por desinformação. A criança é porque o desenvolvimento dela passa por etapas em que ela vai formar uma consciência crítica depois de um processo. Quer dizer, se você pega no meio do processo e você finge que dá a ela uma autonomia, na realidade você está violentando o processo de formação de consciência crítica. Então, esse é outro aspecto derivado desse tipo de interferência na vida da infância, que é produzir crianças inteligentes e não conscientes. Nós temos hoje uma geração de crianças inteligentes, que ligam bem um computador, que sabe desmontar isso, que sabe fazer aquilo, que mexe nisso e naquilo outro. Mas elas não têm nenhuma compreensão das consequências do que estão fazendo. Não tem nenhum sentimento. Não é uma coisa racionalizada. Mas se você tem uma educação, vamos dizer assim, de uma forma mais honesta com a criança, da relação mais sincera, né, ela vai percebendo, mesmo sem racionalizar, onde é que estão os limites das coisas. Isso faz parte da educação sadia, né? A forma que esse tipo de interferência gera na reação da criança é uma forma falsa, é uma forma adaptada ao simulacro, à aparência que ela está vivenciando, tá certo? Então, esse aspecto é um aspecto muito complicado, porque do mesmo jeito em que a pedagogia coloca que a criança deve, e é importante que ela ajude a construir as suas relações e a sua forma, o seu aprender, o seu aprendizado, ao mesmo tempo, isso tem uma sutileza aí, tem uma sensibilidade do que é autonomia e do que não é autonomia dentro desse processo, né? E isso, os discursos que querem vender o supérfluo, a aparência, o exagero do consumo, recorrem a esse discurso de uma forma deformada para poder colocar na cabeça dos pais um sentimento de autonomia que não é real.